Boa tarde, igreja, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 16. Vamos ler do verso 24 ao 28. Amém? Diz a palavra do Senhor. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus bendito, te louvo e te agradeço por esta palavra, Senhor. Toma frente agora, Senhor, porque esse momento é teu, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha, Senhor, fluir no meio da tua igreja, Senhor, e alcançar as vidas, Senhor amado, e alcançar as dificuldades de cada um, os desejos de cada um, Senhor. Porque o Senhor é Deus, Senhor amado, poderoso, Senhor, e faz, Senhor amado, um milagre acontecer. Nada impede o agir de Deus. Nada impede, Senhor, que o teu milagre aconteça, Senhor. Que nós mesmos não venhamos ser impedimentos para o Senhor. Mas que a nossa mente, o nosso coração, Senhor, esteja preparado para aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus. A igreja pode sentar. Nós vemos aqui que a palavra vai falar de abnegação e sacrifício. Tomar a sua cruz é você entender que Jesus, a palavra que se fez carne, né? O verbo, a palavra de Deus veio ao mundo, se fez homem, por causa de mim e de você. E ele veio para uma missão. E a palavra fala que Deus quis moer o teu filho por causa de nós. Toma sua cruz, né, e segue. Você não precisa se sacrificar mais, irmão. Jesus já fez isso por mim e por você. A única coisa que nós precisamos fazer é confiar no Senhor. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor e dissemos: Jesus, venha ser Senhor da minha vida. E o Senhor te pegou e te colocou nas mãos dele. E ele tem cuidado e zelado de você. As lutas acontecem, as decepções muitas vezes vêm sobre as nossas vidas, mas não porque Deus fez isso por nós, em nós, ou para que pudéssemos passar por isso, mas Deus sabe até quanto ou quanto você pode suportar. Temos passagem na Bíblia aqui, principalmente a de Jó, e eu com certeza não ia suportar o que ele passou. Talvez muitos do que estão aqui não iam suportar.
E quando Deus dá a oportunidade de você ser mãe, de você ser pai, e aquele filho que você ama tanto, né? Por algum motivo pega caminhos que você não gostaria que pegasse. Fala, Senhor, ele é meu, Senhor amado. Mas Deus fala, mas antes de ser seu, ele é meu. Deus não perdeu o controle sobre o teu filho. Deus não perdeu o controle sobre a vida de ninguém. E aqui foi cantado que Deus vai prover de novo, né? Se você acha que seu filho não vai mais voltar no caminho do Senhor, você está enganado. Se você acha que a sua doença não tem mais cura, você está enganado. Porque para Deus não é impossível. A própria palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? Mas, Senhor, a porta ainda não se abriu para mim, Senhor. Mas há um tempo, né, para todas as coisas debaixo do céu. E fala que é tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de cantar. Há tempo para todas as coisas. Apenas não chegou o tempo aí. Mas vai chegar. Mas vai chegar. Não deixe a sua fé esmorecer. Nós falamos aqui dessa igreja. Quando nós viemos daqui, amados, era impossível a gente imaginar, né, o que isso aqui ia se tornar. O lugar era péssimo. As situações aqui eram péssimas. Condições, zero, nenhuma. Mas aí quando você obedece ao Senhor, as coisas começam a acontecer. Quando você obedece ao Senhor, o Senhor começa a se mover a seu favor. E as coisas foram acontecendo. Isso aqui era simplesmente uma casa, uma residência. Foi com dificuldade? Com muita dificuldade isso aqui foi feito. Né? E quando isso aqui começou, era da coluna para cá só. Aqui era o templo. Isso foi a primeira reforma. Aí teve a segunda reforma. E a segunda reforma que o Senhor falou, vamos fazer. O dinheiro que tinha no caixa não dava para pagar o engenheiro. E vamos fazer a reforma. E as coisas foram acontecendo. E Deus faz as coisas acontecer da maneira que você menos espera. E a reforma aconteceu. Teve um tempo aqui, amados, que nós estávamos lá no seminário, né, pastor? E o seminário pediu para a gente sair de lá. E aqui não estava pronto aí. Aqui era um chão, estava tudo sujo. Tava. E a igreja começou a funcionar aqui. Lavamos aqui, trouxemos as coisas de lá no mesmo dia, né? O Tidinho veio com o caminhão dele, trouxemos. E na quarta-feira já começou o culto nesse lugar. Então ficava uma turma aqui no culto, uma turma fazendo outras coisas. Enquanto metade da igreja trabalhava, que era pequena a igreja, muito pouca gente, a outra ficava aqui cultuando o Senhor. Amados, a coisa pegou uma proporção que a igreja não tinha condições. E tudo foi pago. Tudo foi pago, não ficou devendo nada para ninguém.
Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que acham que as coisas não vão acontecer na sua vida. Porque é impossível acontecer, Senhor, na minha vida. Tudo que está acontecendo na vida dos outros não vai acontecer na minha. Amados, Deus trabalha da maneira que você menos espera. O recurso para a sua vida vai vir da onde você menos espera. A solução do seu problema, né, vai acontecer de uma maneira que você menos espera. Agora, se tratando do milagre, é o Senhor que vai realizar. É o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que salva. O que cabe a mim e a você é apenas crer. Então, quando fala para você, toma a sua cruz, segue. É como você indo marchando para a sua morte. Quando Jesus tomou a cruz, ele estava indo para a morte. E Jesus tinha, para cumprir aquele propósito, e em momento algum ele se esquivou. Em momento algum ele resmungou ou murmurou. Então nós também temos que seguir o exemplo do nosso Deus. Nós, como cristãos, temos que estar preparados, né? Para, se preciso, como foi falado aqui, dar a nossa vida por Jesus. E seguir Jesus requer que você siga o exemplo dele, né? Nós somos discípulos do Senhor. Por isso que o único que pode mudar caráter é o Senhor Jesus. Se tiver que ser mudado, ele vai mudar. E se não tiver que ser mudado, ele não vai mudar. Mas nós temos que seguir o nosso Mestre. E para seguir Jesus precisa ser espontâneo, né? E voluntário. Como você tem seguido Jesus? Precisa ter a renúncia do nosso eu. E precisa ser, se preciso for, até a morte. Hoje nós estamos aqui, mas pode ser que tenha irmãos nossos perdendo a vida por causa do Senhor. Em Mateus 10, do 34 ao 39, vai falar das dificuldades de seguir Jesus. De fazer a vontade dele. Depois vocês leem lá. Porque no verso 34 dessa mesma passagem fala, não vim trazer paz. Mas a paz aqui é no sentido de comodismo, né? Falta de compromisso. De ausência de luta. Quando você veio para o Senhor, você comprou uma briga com o seu inimigo. E ele não vai deixar você em paz. O único que vai te dar paz é o próprio Senhor, né? Sabemos que a paz verdadeira, né? Paz de espírito, só pode estar quando nós estamos em comunhão com o nosso Deus, né? E fala também que ele vai trazer espada. O que é espada, mano? É luta, é conflito. Fala de divisão. Fala que aquele que não renunciar a si mesmo, não é digno de ser discípulo dele. No verso 35 vai falar de confissão ou negação de Cristo.
Toda pessoa chega a tomar uma atitude ou outra. Ou nega, ou confessa o Senhor. E há vários modos de confessar Jesus. Recebendo dele uma missão. Você vai ver lá que está em Mateus, né, do 5 ao 7. E hoje a missão que Jesus nos deu é ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A nossa missão não termina chegando aqui, ouvindo a palavra e indo embora. E Deus fala: quem crer e for batizado, quem porém não crer, será condenado. E fala de ajudar os seus servos. Está lá em 10, 11, Mateus. Aquele que fosse digno haveria de acolher os discípulos e a sua mensagem. E também fala que devemos testificar publicamente de Cristo. Aquele que me confessar diante dos homens vai ser recompensado. Uma tarefa difícil, mano, é você pregar o evangelho às pessoas. Porque muitas delas, ou a grande maioria, não vai aceitar. Ontem a gente estava conversando a respeito de sair para evangelizar. Você está preparado para evangelizar? Você só precisa crer que Jesus pode mudar a vida das pessoas. Agora, quando você vai lutar contra o seu inimigo, aí você precisa estar preparado. Aí você precisa estar firme na sua oração, firme na presença de Deus, com jejum, porque a batalha é árdua. Outro dia eu estava vendo um daqueles que foram até... Em São Paulo tinha ali onde ficava os nós, como é que chama ali? Cracolândia. Aí chama Pastores de Rua. Quem não viu, entra lá e veja. Como que é? Você entrar lá no ninho do inimigo, né? No campo do inimigo e resgatar a vida. E quero falar para você que a grande maioria que está ali era tudo desviado. Tudo que saiu da presença do Senhor. E o que Deus faz na vida da pessoa? Ela é transformada. É tremendo. Fala também que nós seremos perseguidos. Né? Está lá em Mateus 10, do 17 ao 22. Fala de acautelai-vos, seja prudente, né? Se resguarde. Muitas vezes a gente somos imprudentes. Temos que tomar cuidado do que aquilo que a gente vai fazer. Às vezes a gente tem a facilidade, né, de cobrar de outras pessoas aquilo que às vezes nem mesmo a gente faz. Ah, mas aquela pessoa está agindo errado, mas ela está fazendo. E nós estamos só falando que ela está errada, só isso. Então nós temos que fazer também. Ontem nós falamos que muitas vidas do que aqui estão foi fruto de culto nos lares. Né? E para fazer um culto no lar não é uma tarefa fácil, e que é uma batalha, né? Principalmente para quem é o dono da casa.
Porque a gente que vai lá no culto doméstico, simplesmente nós vamos, recebemos e vamos embora. Mas aí a luta fica lá com o dono da casa. Mas isso não impede você fazer um culto no seu lar. Né? Apenas peça direcionamento do Senhor. Que é Ele que vai cuidar de todas as coisas. O verso 10, 37. Põe lá, mano. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que tem sido a primazia na nossa vida? Mas não é necessário você abandonar a sua família para seguir Jesus. Mas elas não podem ser impedimento para você estar na presença do seu Deus. Nós também não podemos impedir o Senhor de agir sobre as nossas vidas. Cada um que está na mão do Senhor é uma tarefa a cumprir. E você está cumprindo a sua? O 10:38 fala para tomar sua cruz. Eu pus assim, não é procurando o sofrimento, mas é vivendo tão somente para Cristo, a ponto de se enfrentar todas as consequências. Então, carregar a cruz, né? Quer dizer que você está renunciando a você mesmo. Para servir unicamente ao seu Senhor. Mesmo até a morte. Em Gálatas 2:20, diz lá: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em você? As pessoas têm visto Cristo na sua vida? Em Tito 2, de 1 a 14, você vai ler lá e vai falar que nós somos um povo separado, um povo especial do Senhor. Então nós somos povo especial do Senhor. Você e eu, nós somos esse povo especial do Senhor. Então nós devemos ser gratos ao Senhor em tudo na nossa vida. Passamos por situações, amados, de percas difíceis, né? Às vezes você perde um ente querido. Às vezes você perde um amigo que você amava tanto. E você se mergulha, né, numa solidão porque Deus levou aquela pessoa. Mas a gente não sabe qual é o propósito do Senhor. E se fosse ao contrário, né? Como que ia ser? Se fosse você que Deus recolhesse e ficasse o seu amigo ou seu parente. Nós devemos estar preparados para essa hora, mano. É uma hora dificílima na nossa vida. A separação é difícil. Mas, se ela acontecer, nós não devemos culpar o Senhor por nada. Muito pelo contrário, devemos nos agarrar no Senhor.
Porque é Ele que vai trazer consolo para as nossas vidas. Às vezes não é nem perca, né? Às vezes é uma pessoa que distanciou da presença de Deus e a gente começa uma cobrança tão grande, né? Você acha que é por culpa de A, de B, de C, e não tem nada a ver. A única coisa que devemos fazer é clamar ao Senhor para que venha novamente. Porque a pessoa, quando ela se separa do Senhor, e o tempo vai passando, ela vai ficando cada vez mais difícil a volta dela. Mas não é impossível. Então, ao invés da gente arrumar esse A ou B ou C, fala, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Traz de volta, Senhor. Porque uma pessoa que já conheceu o Senhor e sai da presença dele, é difícil você falar. Porque ela já conhece tudo e já passou por situações tremendas com o Senhor. O nosso encontro da Forja, nós temos falado disso, das pessoas que saem. A gente está orando. Muitas vezes você liga para a pessoa e ela não te recebe. Mas não impede você orar. Não impede você clamar ao Senhor pela volta. Temos muitas vidas, né? Talvez não seja desse aprisco, mas seja de outros. Muitos desses nós que passam pela rua já foram servos do Senhor. Então, se tiver oportunidade, devemos falar para essas pessoas do Senhor. Eu passei um vídeo, eu não lembro. Passei para o Valdomiro e vi para a Mariana, acho que também. Uma igreja, chama Igreja da Meia-Noite. Tem um nome da igreja, mas eu não lembro agora. E as portas estão abertas e começam a entrar os noias, indigentes, essas pessoas, e enche o lugar. Aí você vai ver, né, aquelas pessoas que já estão mais firmes do Senhor, tudo bem arrumadinha, e as pessoas que estão todas maltrapilhas. E a palavra é pregada para todos. E muitos deles vêm até o altar, se ajoelham e choram na presença do Senhor. E depois do culto, tem uma mesa enorme assim, cheia de alimento, onde essas pessoas vão passando, pegando o alimento, comendo. Temos que orar por essas igrejas. Talvez a gente não tenha condição no momento de fazer uma coisa dessa. Não temos recurso suficiente para fazer. Mas tem igrejas que fazem. E cabe a mim e a você estar orando ao Senhor. Para que o Senhor continue, né, mantendo essas igrejas aí. Porque vidas ali estão sendo salvas, vidas estão sendo libertas. Voltando aos caminhos do Senhor novamente. Sabemos que é um trabalho árduo, trabalho difícil, né? E um horário difícil para muitas pessoas, meia-noite. Mas para essas que vivem na rua, é o horário delas. É o horário que elas estão despertas. Elas dormem de dia e ficam acordadas à noite. Devemos orar por essas pessoas. Eu tenho certeza que a hora que você ajoelhar para orar e clamar pelas vidas, você vai falar, não consigo orar 10 minutos. Você vai orar mais de hora e você não vai nem perceber. Quando você começar a colocar todas as dificuldades. O nosso país está passando por um momento difícil. Nós temos orado, que nem a Claudete falou, não sabe nem como orar mais. Mas Deus sabe como agir.
Estamos passando por um momento turbulento na nossa nação. Mas Deus não perdeu o controle. Temos que clamar ao Senhor todos os dias pela nossa nação, por este povo, por aqueles que estão lá no poder. Se o Senhor tiver que tirar, Ele vai tirar. Se tiver que resgatar, Ele vai resgatar. Nós não sabemos o que Deus vai fazer, mas nós sabemos que Ele é poderoso para fazer. E eu creio que o Brasil vai sair dessa situação. E eu creio que o Brasil está nas mãos do Senhor. E eu creio em tudo que foi falado, né, que o Brasil vai ser celeiro de missionários. Não só de alimento, mas de missionários. De gente que vai levar a palavra do Senhor para outros lugares. Mesmo no Brasil tem tantos lugares ainda. O que nós temos feito, mano? Você não precisa ir até lá. Né? Está escrito lá no fundo, a missão se faz com os pés do que vão, com os joelhos do que oram e com as mãos que contribuem. Uma dessas três coisas você pode fazer. Aí eu não tenho recurso. Dobre o seu joelho e ora. Eu não consigo estar lá. Dobre o seu joelho e ora. Nosso irmão está lá levando a palavra. E muitos deles perdendo a vida nesses lugares aí. A gente tem o costume de ler, né, a Bíblia. A gente fala da Bíblia católica, mas tem um livro lá que chama Macabeus. Agora não sei se é o primeiro ou o segundo. Você lê como história, né? Você não precisa ler como palavra de Deus. E lá fala quando o inimigo vinha e tomava o lugar, a primeira coisa que eles faziam, né, era tirar você da presença do seu Deus. E o que eles faziam? Pegavam aquelas pessoas que estavam à frente, né, reis, punha no meio de todo o povo. E ali começava o flagelo dessa pessoa. Eles judiavam tanto dela para os outros ficar com medo e abandonar o Deus que eles serviam. E fala numa passagem lá que eles retiravam o escalpo que fala, né? Tirava a tampa aqui da cabeça, do couro, né? Ficava em carne viva. Imagina a dor dessa pessoa. Para que os outros negassem Deus. E hoje não é diferente. Você vê muitas vezes em reportagens na TV, nossos irmãos sendo degolados, perdendo a vida porque crê no Senhor Jesus. Apenas por isso. E o Senhor falou que ia passar por todas essas coisas. Eles vão te levar, né? Vão tirar a sua vida, vão levar na presença de tribunais por causa dele, por causa de Jesus. E fala assim, você não se preocupe com o que você vai falar lá. Porque na hora ali o Espírito Santo vai falar através de você. Quando você chegar na presença de uma pessoa, não se preocupe com o que você vai falar. Apenas fala, Jesus te ama e Ele tem, né, uma vida eterna para você. E se tiver que acrescentar, o Espírito Santo vai te dar na hora. Porque o que importa não é como você vai começar na presença do Senhor. É como você vai terminar. Não adianta nada você começar firme aqui e chegar lá no final, você não ganhar a vida eterna. Não adiantou nada. Todo o seu esforço foi em vão. E o Senhor falou que é com dificuldade que seremos salvos. Aquele que persistir até o final, esse será salvo, diz a palavra do Senhor. Então você tem que persistir até o final. Quarta-feira e domingo devemos estar na presença do nosso Deus, porque, né, é no meio da congregação que o Senhor, né, libera
as bênçãos. Então devemos estar reunidos para nos fortalecer nesses momentos. Para chegar lá fora, nós estamos firmes e fortes para suportar as batalhas que vêm no nosso dia a dia. Amém, amados? Essa é uma palavra de encorajamento para a minha vida e para a sua vida. Devemos pegar a cruz e seguirmos aquilo que o Senhor tem traçado para nós. Pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Então você pegar a cruz é você comprar, né? Saber que você comprou uma batalha grande para a sua vida. Mas que no final disso daí, você vai sair vitorioso. Porque é nesse final aí que Deus vai fazer a diferença, a grande diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Põe 1 Pedro 2, 21 a 24. Já estou terminando aqui, amados. Atrasou um pouquinho hoje. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Pelas suas feridas nós fomos sarados. E como nós lemos aqui, em 16, 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Eu e você temos uma caminhada na nossa vida. E que essa caminhada possa, no final, trazer a grande vitória para as nossas vidas. Né? Que é estar com o Senhor por toda a eternidade. O Senhor não fez nada em vão. Né? Tudo que o Senhor fez foi em benefício do homem. Mas nem todos irão estar na presença do Senhor, né? Viver a eternidade com o Senhor. Muitos irão estar no tormento eterno. Que nós possamos escolher a melhor parte das nossas vidas. Estarmos com o Senhor para toda a eternidade. Amém? Deus abençoe cada um em nome de Jesus.